Então, hoje, nós vamos estudar o atributo imutável, o Deus que nunca muda. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação para lembrarmos o que nós já estudamos aqui nesse ambiente. Lembram que o tema geral é sob o olhar da graça. Por quê? Porque apenas sob o olhar da graça nós conseguimos fazer qualquer coisa, aprender qualquer coisa, porque nós não somos capazes por nós mesmos. Então, o tema geral é esse, sob o olhar da graça. No primeiro estudo, nós aprendemos que nós fomos criadas para Ele, por Ele e para Ele, com um objetivo, com um propósito definido, que é refletir a sua glória. Então, nós estudamos a nossa condição de criaturas, mas fomos para além disso. Estudamos também a nossa condição de filhas, filhas do Deus Altíssimo. No segundo estudo, nós estudamos o primeiro atributo, o Deus ilimitado, o Deus infinito, sempre fazendo a contraposição conosco. Nós temos um Deus que é infinito, é ilimitado, mas nós somos limitadas e precisamos reconhecer isso e depender deste Deus infinito e ilimitado. Porque enquanto não reconhecemos que somos limitadas, nós vamos viver brigando contra a nossa natureza e vamos ficar exaustas e, pior que isso, vamos ficar frustradas e querendo usurpar um atributo que não é nosso. No terceiro estudo, nós vimos que Deus é incompreensível, ou seja, não é possível conhecer por completo o nosso Deus, mas é possível conhecê-lo o suficiente para sermos salvas, para sermos alcançadas e também para progredirmos no nosso processo de santificação. E lembrem-se bem, marquem o processo de santificação, porque hoje nós vamos falar muito sobre ele. No quarto estudo, nós estudamos que Deus é autoexistente, tanto que a palavra de Deus não se preocupa em falar sobre a origem do Senhor. Por quê? Porque ele é autoexistente. A palavra de Deus já começa dizendo que ele criou os céus e a terra. Nós não somos autoexistentes. Nós fomos lá no primeiro estudo, né? Fomos criadas por ele e para ele. No quinto estudo, nós vimos que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas nós não somos autossuficientes. Nós dependemos da suficiência que vem do Senhor. Então, nós precisamos reconhecer essa nossa dependência para que a nossa suficiência venha dele e por ele e através de nós, nós possamos fazer algo, porque pela nossa própria força, nós não somos capazes. E no último estudo, nós estudamos que Deus é eterno. Ele não tem começo, não tem fim, né? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é eterno. Ele não tem limitação. Aí começam a se perspassar os atributos. Lembram que eu falei que a todo momento a gente ia estudar um atributo, mas que ia também ser perspassado, né, por outro. E hoje nós vamos estudar, então, que Deus é imutável. O que é algo imutável? O próprio nome já diz. É algo que não muda, que nunca muda. E Deus é imutável na sua essência, né? Pelos próprios atributos que nós já estudamos, infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente e eterno, nós já podemos concluir que Deus é imutável. Mas a palavra de Deus nos garante isso. Em Malaquias 3:6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. É o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Tiago 1,17 diz também: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse versículo me traz uma segurança muito grande. E hoje nós vamos falar muito em segurança. Em segurança. E também em insegurança. Por quê? Porque Tiago diz que não pode existir nem variação ou sombra de mudança. Ele não está falando nem de mudança radical, ele está falando de qualquer mínima alteração. Então, a própria palavra de Deus nos atesta que Deus é imutável, ou seja, ele nunca muda. E nós vivemos no mundo em constante mudança, não é isso? O celular que nós temos hoje, ele já não é nem de longe o que a gente tinha há 4 anos. As mudanças em todas as áreas, elas não só acontecem demais, como acontecem em uma velocidade muito rápida, né? Nós também mudamos. Mas Deus é o ponto de referência imutável sobre o qual os nossos olhos espirituais precisam estar fixados. Por quê? Deus, ele é imutável, não apenas na sua essência, mas também nos seus propósitos e nas suas promessas. E ele nos prometeu que mandaria seu filho para morrer por cada uma de nós, para que nós tivéssemos vida eterna. E ele cumpriu o que ele nos prometeu. Ele provisionou uma maneira para que nós fôssemos alcançadas, redimidas. Vocês já imaginaram, se Deus não fosse imutável e se ele mudasse de ideia com relação a isso, como seria a nossa situação, não é? Deixadas na natureza caída, deixadas nas consequências da queda, mas não foi isso que Deus fez. E quando a gente pensa que Deus é autoexistente, que Deus é eterno, ele já existia desde a fundação do mundo, porque ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, ele já sabia, ele já conhecia o que ia acontecer, e apesar disso, ele providenciou um meio prometido e cumprido para que nós fôssemos redimidas. Então, nós já vimos por essas 3 passagens bíblicas que a própria palavra de Deus nos atesta que ele é imutável. E um dos versículos diz: por essa razão nós não somos consumidos, porque se ele mudasse de ideia a nosso respeito, nós estaríamos numa situação muito difícil. Mas ele nos amou de tal forma que ele nos alcançou através de Cristo Jesus. Ao contrário deste Deus que nós temos, nós somos mutáveis. Nós experimentamos constantes mudanças, sejam físicas, sejam emocionais, sejam intelectuais, sejam em sentimentos, sejam em circunstâncias, em percepções. Hoje, o que eu penso da Miriam, por exemplo, daqui 30 minutos pode não ser a mesma percepção, dependendo do que ela faz ou deixa de fazer. Não é assim que a gente se comporta? Não é essa a nossa tendência natural? O meu comportamento em relação à minha família pode não ser o mesmo, dependendo da maneira como eles agem. Por quê? Porque a nossa tendência natural é trabalhar com essa dinâmica, né? A todo tempo estar sujeito a mudanças, inclusive de percepções. Mas, por outro lado, também, eu não sei as irmãs, mas eu, por muito tempo, alimentei um amor além do desejado pela rotina e uma aversão a mudanças. E aqui eu não estou falando de mudanças drásticas, estou falando de qualquer mudança de planos, né? Há algum tempo atrás, se eu planejasse um determinado programa para eu fazer e algo saísse daquela programação, isso me gerava uma, uma dificuldade muito grande. E Deus precisou trabalhar nisso na minha vida. Por quê? Porque quando a gente dá valor exagerado à rotina e quando a gente tem uma aversão a mudanças, isso gera idolatria no nosso coração, né? É óbvio que nós precisamos planejar,
que nós precisamos planejar, inclusive, a nossa rotina doméstica, a nossa rotina de trabalho, isso é óbvio. O que eu estou dizendo é que isso não pode tomar uma dimensão e um valor acima daquele que é desejável e normal, porque o que ultrapassar deste limite é idolatria, porque aí eu vou evitar qualquer mudança. E nós precisamos mudar. Faz parte do nosso processo de santificação. Lembra que eu falei que nós íamos falar muito sobre o processo de santificação hoje? Exatamente por isso. Porque dependendo dessa aversão que nós temos a mudanças, sejam elas pequenas ou drásticas, isso nos impulsiona para um lugar que não é o lugar que Deus deseja para nós. Porque o que Deus deseja para nós, lembram do primeiro cântico que nós compartilhamos? Eu quero ser uma mulher transformada? E se der tempo a gente pode ouvi-lo novamente. Como que eu posso desejar uma transformação na minha vida pelo Senhor se eu sou avessa a mudanças? Não é? Eu preciso ter um coração disposto a essa transformação vinda do Senhor. E certamente essa transformação, ela vai implicar em muitas mudanças. Mudanças de hábitos, mudanças de locais. Muitas vezes ele vai nos deslocar para outra posição que esteja de acordo com o propósito dele para a nossa vida. Então, isso é muito sério, porque isso afeta o nosso processo de santificação. Isso afeta a nossa transformação. Se nós queremos ser mais parecidas com Jesus, nós temos que ter um coração ensinável. Nós vimos lá no primeiro estudo, nós somos criadas por Ele, mas para Ele também, para glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. Então, se nós queremos cumprir esse propósito, nós precisamos estar abertas a transformações, a mudanças, porque nós precisamos mudar. O Senhor não. O Senhor é imutável, porque Ele é perfeito, porque Ele é eterno. Ele não tem mancha alguma. Nós, ao contrário, vivemos ainda num mundo caído. Nós somos pecadores, apesar de alcançadas pelo Senhor, aquelas que já tomaram essa decisão, nós continuamos pecadoras, mas nós precisamos buscar esse processo de mudança, esse processo de transformação, que é o processo de santificação. Uma outra coisa que nós fazemos muito é buscar a nossa segurança em pessoas, em coisas, em posses, em relacionamentos, em trabalho. Por quê? Porque nós temos uma tendência de atribuir a essas coisas, a essas pessoas, algo que é exclusivo de Deus. Né? Quantas vezes nós depositamos toda a nossa segurança num relacionamento, seja com o nosso esposo, com o nosso noivo, com o nosso companheiro. E vejam que aqui, novamente, é preciso a gente entender o que está sendo dito, não é? Por exemplo, essa situação que eu estou vivenciando. É claro que meu esposo cuida, zela, e é claro que isso me dá tranquilidade, mas eu não posso depositar a minha confiança e minha segurança no meu esposo, porque a minha segurança tem que vir do Senhor. É Ele quem controla todas as coisas. Se eu exigir do meu esposo essa segurança que pode vir apenas do Senhor, eu estou exigindo que ele seja Deus. E ele não é. Ele é pecador como eu, né? Então, nós não podemos depositar a nossa confiança em nada disso. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos exigindo que essas coisas sejam o nosso Deus. E, inevitavelmente, isso vai resultar tristeza e frustração para nós, porque nem nosso esposo, nem nosso filho, nem nosso melhor amigo, nem nosso melhor irmão que está ali junto na batalha, ele não é Deus. Ele é um pecador como eu, disposto a caminhar junto comigo, mas um pecador como eu. E veja que nós temos essa postura, às vezes, quando nós somos confrontadas com o nosso pecado. Muitas vezes, quando alguém nos confronta, nós dizemos, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar.
Preste atenção. Quando eu digo, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, o que está implícito nisso que eu estou falando? Se eu tenho um Deus, de onde vem a minha suficiência, de onde vem a minha capacitação, um Deus eterno, se eu digo, eu sou assim, eu nunca vou mudar, eu estou negando esse Deus. Eu estou negando a transformação que esse Deus pode fazer na minha vida. Vocês concordam? E às vezes a gente repete isso com uma certa frequência, principalmente quando alguém nos confronta com alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade, ou mesmo com algum pecado mesmo que nós estamos cometendo. E a gente diz, eu sou assim mesmo. Né? Muitos dizem, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Mas quando nós estamos adotando essa postura, nós estamos dizendo que o nosso Deus não é capaz de nos transformar. E quando eu falo isso para outra pessoa, né, nós temos mania de usar as palavras nunca ou sempre. Quem aqui tem um marido, por exemplo, que não cuida muito para colocar a toalha lá no cabideiro depois que ele toma banho, mas deixa em cima da cama, qual que é a nossa tendência? Você sempre faz isso. Ou qualquer outra coisa, né? Que ele faça e que desagrade a gente diz, você sempre faz isso. Ou então, você nunca faz tal coisa. Isso é uma inverdade, não é? Porque sempre e nunca não se aplicam a nós, porque nós somos mutáveis. E graças a Deus que nós somos mutáveis, porque nós estamos à mercê da transformação que o nosso Deus vai operar na nossa vida. Mas nós temos que ter um coração disposto a obedecer os propósitos de Deus para que essa transformação aconteça. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, abolir essas palavras. Às vezes, nós usamos essa palavra com os nossos filhos. Ah, você nunca faz nada certo. Ah, você nunca faz isso que eu te pedi. E quando nós estamos dizendo isso, nós estamos dizendo para o nosso filho, por via transversa, que o nosso Deus não é capaz de transformá-los. São atitudes aparentemente simples e inofensivas, mas que no nosso dia a dia vai produzindo nas pessoas que convivem conosco esta ideia de que o nosso Deus não é capaz de transformá-los. E não é isso que nós precisamos fazer, nem nas nossas vidas, nem na vida da nossa casa, nem na vida da nossa igreja, nem no nosso trabalho. O que nós temos que transmitir e viver na nossa própria vida é a confiança de que Deus é sim poderoso para nos transformar, poderoso para transformar o nosso esposo, o nosso filho, a nossa família, os nossos amigos, o nosso irmão. Nós precisamos ter isso sempre em mente. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos alerte para isso, porque às vezes a gente faz no automático, a gente está tão acostumado a falar isso que a gente às vezes não pensa exatamente no que aquilo significa. Então, quando nós olhamos lá para o texto, por exemplo, de 1 Coríntios 13, o amor nunca se ufana, nunca se ensoberbece, lá está falando do meu amor ou do amor de Deus? Sem sombra de dúvida, né? O amor que está sendo descrito ali em 1 Coríntios 13 é o amor de Deus, porque a palavra nunca só se aplica a Deus, porque o meu muitas vezes vai se exasperar. O amor de 1 Coríntios 13 é o alvo para onde eu tenho que olhar. E tenho que pedir para o Senhor que cada vez produza transformação na minha vida para que eu seja capaz de estender esse amor que eu mesma recebi aos que estão ao meu redor. Mas lá em 1 Coríntios 13 está falando sobre o amor de Deus. Repito, que deve ser o nosso alvo, ainda que inatingível aqui, deste lado da eternidade. Mas eu tenho que continuar prosseguindo para este alvo. Então,
Relembrando, quando nós dependemos de alguém, ou de uma circunstância, ou de algo, para depositar a nossa confiança, nós estamos dando lugar à idolatria. E o contrário disso, a verdade que pode derrubar essa idolatria é eu entender que toda circunstância irá mudar, exceto o perdão de Deus que foi concedido para mim. Todas as circunstâncias da minha vida, da sua vida ou de quem quer que seja, inevitavelmente mudarão. Né? Ora, nós estaremos lidando com circunstâncias felizes, ora, estaremos lidando com circunstâncias difíceis, tristes, mas em qualquer uma das duas, eu tenho que depositar minha segurança neste Deus que é imutável. Por quê? Porque o perdão que ele me concede, a remissão desse pecado, não muda, porque ele é imutável. Tudo que eu tenho vai perecer, certo? Inevitavelmente. Mas a minha salvação não. A partir do momento que eu decido entregar a minha vida para o Senhor Jesus, eu não perco a salvação. O resto, a minha volta, pode mudar, mas isso não muda. Todo relacionamento vai mudar, por melhor que ele seja, né? Por melhor que seja o nosso casamento, por melhor que seja o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos amigos, vez ou outra, esse relacionamento vai mudar, porque nós estamos do lado de cá ainda da eternidade, sujeitos a falhas, tanto nós como o outro, como a outra parte do relacionamento. Então, nós temos que ter essa perspectiva, mas um relacionamento não vai mudar, que é o fato de eu ter sido adotada pelo Senhor, através da salvação que eu recebi em Cristo Jesus. Então, eu posso depositar a minha esperança no Deus imutável. Eu sou mutável, sujeita às mais variadas mudanças, mas eu posso depositar e devo depositar a minha confiança neste Deus imutável. A minha esperança tem que estar firmada neste Deus imutável. Porque se a minha esperança estiver nos meus bens, os meus bens não vão resolver todos os problemas. Os meus bens vão, no máximo, pagar uma conta, mas não vão resolver a minha situação. A minha esperança, ela não pode estar depositada em alguém, por mais próximo que ele me seja. Por quê? Porque ele não é Deus. Ele não pode suprir as minhas necessidades. Então, a minha esperança precisa estar firmada neste Deus imutável. Quando eu faço isso, minhas irmãs, pode vir a situação que for. Nós vamos tomar susto, como nós estávamos conversando aqui no início. Nós vamos levar alguns sustos nessa vida. E o Senhor Jesus já tinha nos alertado para isso. Ele falou que no mundo a gente ia passar por aflição. Então não dá para a gente colocar esperança neste mundo, nem em circunstância, nem em nada, porque já foi dado o aviso. No mundo tereis aflições. Mas onde é que temos que colocar a nossa esperança? Nele, porque ele fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a minha esperança precisa estar depositada nele. Então, assim como a minha esperança de salvação está no fato de que Deus não muda, portanto eu não perco a minha salvação, a minha esperança de santificação está no fato de que eu posso mudar. Por mim mesma? Não, mas posso mudar através do agir de Deus na minha vida. Então, veja, o que a gente achou no início que podia ser uma coisa desconfortável, que é mudança, na realidade é algo que nos é favorável. Porque nós só vamos progredir no processo de santificação se estivermos abertas às mudanças que Deus quer operar nas nossas vidas. É fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes, essas mudanças
são mudanças difíceis, doloridas, mas quando o milagre da graça, ele é aplicado aos nossos corações, e lembrem-se do nosso tema geral, sob o olhar da graça. Então, quando eu estou sob o olhar da graça, essa mudança se torna possível. Por quê? Porque ao invés de dar vazão aos desejos do meu coração, eu vou dar vazão aos desejos que glorificam a Deus. Lembra de um cântico que nós compartilhamos aqui, um pouquinho antes de eu receber a notícia da minha cirurgia? Se o amanhã me trouxer alegria ou dor, a minha certeza é que eu vou continuar sob o olhar da graça do Senhor. E essa graça me basta, porque a minha esperança está afirmada neste Senhor, neste Deus que é imutável. Eu gostaria de ler com vocês Salmos 61, 2 e 3, que nos mostra que nós devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor, porque quando nós deixamos o nosso olhar fixo no Senhor, isso nos dá um efeito tranquilizador, mesmo que as ondas fiquem altas. E elas ficarão altas, muitas vezes. Lembram que os discípulos tiveram medo, porque as ondas estavam altas? Lembra quando Jesus mandou Pedro caminhar sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou. A hora que ele tirou o olho de Jesus, ele começou a afundar. Não é diferente conosco. Então, nós temos que manter os olhos fixos no Senhor. Nós temos que olhar para o alto, de joelhos e olhando para o alto. Essa é a posição de vitória que nós podemos ter diante do Senhor. E é isso que vai nos dar a esperança que nós precisamos e a tranquilidade, mesmo que as mudanças sejam mudanças grandes, que vão mexer com todo o nosso ser. Porque nós sabemos que quem está fazendo isso é o Senhor. E se Ele está fazendo, é porque tem um propósito bom para a minha vida e para a sua vida. Mesmo que eu não entenda, e na maioria das vezes eu não vou entender, mas se eu tiver um coração disposto a obedecer, a estar sempre no centro da vontade do Senhor, não importa que eu não entenda, porque a graça de Deus, ela vai suprir essa deficiência cognitiva que eu tenho. Então, minhas irmãs, transformação, ela só pode acontecer se houver mudança. Nós precisamos estar abertas para isso, se queremos progredir no nosso processo de santificação, para cada dia mais nos aproximarmos do Senhor. E cada dia mais nós precisamos dar importância ao momento que nós precisamos ter diariamente de intimidade com o Senhor. Eu e o meu Deus, através da leitura da palavra, através da oração, e dizendo a Ele: Senhor, me dê um coração ensinável, me dê um coração moldável, me dê a disposição de obedecer e aceitar as transformações, as mudanças que o Senhor quer fazer na minha vida. Crendo, colocando toda a nossa esperança e confiança na certeza de que Ele é o Deus imutável, que nunca muda. E todas as promessas que Ele nos deixou permanecem para sempre e serão cumpridas. Porque a palavra de Deus, ela também não muda. A palavra de Deus é a revelação de um Deus imutável, portanto, ela também não muda. E nós podemos crer e aprender dessa palavra cada vez mais. E o objetivo desses estudos nada mais é do que juntas buscarmos conhecer cada vez mais esse Deus que pode transformar as nossas vidas e nos colocar numa posição de vitória, não importa o que aconteça. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos muito por este momento. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos depositar a nossa confiança na sua imutabilidade, ó Pai.
Nós podemos descansar na certeza de que o Senhor é fiel, que a tua palavra permanece para sempre e que ela nos ensina, ó Pai, tudo o que nós precisamos saber para termos uma vida plena diante do Senhor. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nós, sobre as nossas casas, sobre cada lar aqui representado, ó Pai, para que nós estejamos sempre em posição de vitória, ajoelhadas diante do Senhor, recebendo de Ti, ó Pai, a instrução através da Tua palavra. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém.